Oi, vou fazer uma perguntinha. Dinheiro ou justiça? Bora conversar? Pessoal, olá. Muito obrigada por você estar aqui no meu YouTube, no nosso YouTube, porque o meu YouTube é o YouTube de todo mundo. A gente quer fazer uma comunidade forte, uma comunidade consciente. E deixa eu me apresentar a você, que com uma pesquisa chegou aqui agora. Meu nome é Tereza Oliveira. E aí, dinheiro ou justiça? Faz quase 20 anos que eu trabalho com as questões da hanseníase, não à toa, e vou explicar uma coisa para vocês. Eu nasci no dia 12 de maio, mas eu comemoro meu aniversário no dia 13. Por quê? Porque as questões da hanseníase, o isolamento compulsório, me separaram dos meus pais biológicos e eu fui adotada. Só que nessa adoção eu acabei ficando com duas certidões de nascimento. Então, eu sei que eu nasci no dia 12 de maio, né? Mas, na verdade, depois eu tenho uma outra certidão de nascimento, que é a da Tereza, que levou a minha vida inteira, né? E é dia 13 de maio. Então, vejam bem, nessas questões da hanseníase que eu trabalho há quase 20 anos, já 20 anos, a gente sempre correu atrás de uma reparação, a gente sempre correu atrás de justiça. Justiça do quê? Justiça por terem feito exatamente isso, por terem nos separado, por terem tirado as crianças, né, na hora que nasciam, e colocadas em orfanatos, que chamavam de preventório e tal. E a nossa vida foi modificada de um momento para outro. Eu digo pela minha, mas são milhares de histórias, milhares de pessoas que, como eu, passaram por isso. Claro, e eu não vou deixar de falar que eu tive a mega sorte de ficar só 4 meses nesse preventório e depois ser adotada por uma família que eu não tenho nem mais o que dizer de agradecimento, que me deu tudo que eu sou hoje. Hoje eu já conheço a minha família biológica, os meus irmãos, primos inclusive, que eu amo demais também. Mas, enfim, essa questão me fez, lá atrás, em 2002, dizer assim, caramba, a gente precisa ser reparado por tudo isso. Principalmente quando eu soube que eu ainda tinha 2 certidões de nascimento, quer dizer, me colocaram para adoção, mas não resolveram a documentação, né? Então, tudo isso, nesses anos todos, a gente tem levado para tentar uma reparação, para tentar que seja feita justiça conosco. Claro que ninguém vai refazer o sofrimento que as outras pessoas como eu passaram, que ficaram anos, eu tenho irmãs que ficaram anos dentro de preventório, ninguém vai te devolver a vida que você perdeu, o convívio com seus pais biológicos, com a sua família biológica, ninguém vai te devolver isso, apesar de ser um direito constitucional, mas ninguém vai te devolver isso, né? E também um direito civil, direito personalíssimo ou não. Ninguém vai conseguir te devolver isso agora. Porém, a gente precisa que isso seja reconhecido pelo governo federal, do mal que ele fez a todos nós, do mal que ele praticou quando separou, sem nenhum tipo de cuidado, todas essas crianças no Brasil, em todos os lugares do Brasil. Né? Eu já falei para vocês que tem um erro muito grande quando o governo em 86 abriu as colônias e simplesmente falou, tá tudo certo agora, vocês podem ir aonde vocês quiserem. E não teve nenhum projeto de deshospitalização, nem para quem estava dentro e nem para quem estava fora para receber. E eu digo a mesma coisa para vocês com relação aos filhos que, como eu, foram separados de seus pais biológicos. Não houve um projeto de dizer, cada vez que um sair, a gente vai encaminhar, a gente vai fazer. Não, muito pelo contrário. Abriam as portas dos educandários e cada um corresse por si. Então a gente corre atrás dessa justiça. Está muito difícil ainda de conseguir. Algumas pessoas acabaram indo para ações cíveis e outras pessoas ainda esperam alguns projetos de lei que estão em andamento. Mas me veio a pergunta. Todos esses anos as pessoas me perguntam, e aí, Tereza, vai sair o nosso dinheiro? E aí, Tereza, puxa, está demorando para receber, muitos já morreram.
E outro dia me veio essa questão. A gente está buscando justiça ou está buscando dinheiro? Bom, você pode dizer para mim que a partir do momento que você busca justiça, você busca uma reparação e automaticamente ela virá em dinheiro. Tudo bem. Mas, no decorrer do caminho, se você está buscando o dinheiro sem pensar que antes a justiça precisa ser feita, você não vai conseguir nem uma coisa nem outra. Se no decorrer do caminho a gente, sabe, se enfrentar, a gente discutir, a gente brigar por opiniões diferentes do que poderia ter sido feito, do que não foi feito ou do que pode ser feito, e ao invés de estarmos unidos, nós estarmos mais separados ainda do que já fomos, nem dinheiro, nem justiça, nem dinheiro. Então, eu quero me dar um presente de aniversário. Eu quero que você que não conhece a nossa causa, você que não conhece esse pedaço da história do Brasil, vá lá, eu vou até colocar o card aqui para vocês, vá lá no meu YouTube e procure Caminho de Volta. São 7 vídeos onde eu conto um pouquinho através da minha história, a história de milhares de brasileiros que, como eu, não tiveram direito à sua vida biológica. Nós não tínhamos hanseníase, mas éramos filhos de pacientes de hanseníase. Eu não vou me alongar nessa história que realmente ela é muito intensa, triste, porém de vitórias já. Por que eu digo de vitórias? Porque nós estamos aqui, nós estamos vivos, né? Nós estamos conscientes da justiça que precisa ser feita, mesmo que em algumas situações, alguns juízes não julguem a causa, julguem os papéis, porque juiz normalmente delibera sobre papéis, hoje em dia ele delibera sobre a tela de um computador, de um notebook, mas enfim, ele delibera sobre palavras, ele não delibera sobre nossas vidas. Então, eu digo a esses juízes, ou mesmo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e esse é o meu presente para mim de aniversário, o seguinte: em algumas ocasiões vocês disseram que o crime que foi cometido está prescrito, que em 5 anos ele prescrevia. Só que o crime que cometeram, por exemplo, comigo, foi me tirar do convívio da minha família biológica, assim que eu nasci, no momento do nascimento, e me mandar para um preventório. Se ele ia prescrever depois de 5 anos, eu teria 5 anos na época. Como é que eu podia correr atrás de justiça aos 5 anos de idade? Aí fica a questão. Se crimes prescrevem, e a gente sabe que eles prescrevem, por que não dar uma atenção maior, sabe? Por que não refletir? Por que não inserir a questão da exclusão social numa lei que nos repare? Existem 2 projetos de lei, um correndo em Brasília, tem outro correndo aqui no estado de São Paulo. Por que não dar solução a isso? Porque até hoje, daqui a pouco já vai fazer 100 anos isso daí, nós vamos fazer centenário de luta, né? Porque até hoje nós não conseguimos ser reparados. Da nossa parte, eu digo que o nosso pensamento e o nosso coração tem que ter uma única certeza. Justiça nesse país demora muito para ser feita. E a gente está buscando justiça. A justiça nos levará ao dinheiro. Não busquem o dinheiro pelo dinheiro, porque o dinheiro pelo dinheiro nós também não vamos levar na outra vida. Caixão não tem gaveta. Portanto, o que a gente tem que fazer é honrar a nossa história, honrar tudo aquilo que governos e pessoas nos tiraram, com trabalho, com luta, com união, para que a justiça seja feita. Enquanto a gente buscar o dinheiro, a justiça fica impedida de agir. Então, hoje, eu peço aos ministros do Supremo Tribunal Federal que atentem para toda essa história que o Brasil
está escondendo há anos, que fiquem, sabe, atentos à percepção que eles têm que ter, inclusive aos juízes dos tribunais de primeira instância que julgam nossos casos também, e aos deputados que têm ali os projetos de lei na mão para votar, que atentem para essa história. Não atentem para o dinheiro e não atentem para o fato de sermos uma das várias minorias que existem nesse país. Porque, no final das contas, sendo minoria ou não, nós somos brasileiros. Então vocês têm que pegar a nossa história, reconhecer essa nossa história e nos reparar moralmente por tudo isso que aconteceu. Se hoje eu consigo estar aqui conversando com vocês, por vários motivos Deus me colocou nesse caminho, por vários motivos Deus entortou um pouquinho o meu caminho para chegar até aqui, mas é porque eu estou lutando por justiça. E toda a vida, a minha vida inteira, será para a gente conseguir a justiça. A justiça nos levará à reparação financeira. De outro jeito, se a gente fizer ao contrário, nós não vamos conseguir. Me sinto presenteada, agradeço a você por ter visto esse vídeo até o fim e conto com a sua colaboração. De que jeito? Apoiando a nossa causa, conhecendo a nossa história. Porque se a gente também não tiver a sociedade ao nosso lado, pouca justiça a gente vai conseguir. E até, pessoal.